Seja bem-vindo ao primeiro workshop Naturalips. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui. Quando criamos essa aula, pensamos em como projetar um conteúdo que realmente impactasse em seus resultados, ou até mesmo abrisse a cartela de serviços que você oferece. Sim, aqui você vai aprender o passo a passo de uma técnica extremamente rentável e que é pouco ofertada pelos profissionais que fazem micropigmentação labial. E sabe o que posso adiantar a você? Prepare papel e caneta para anotar detalhadamente esse conteúdo que será entregue gratuitamente pela primeira vez e que hoje só é ofertado para as minhas alunas Naturalips. E vamos fazer um combinado? Ao final dessa aula, eu quero que você me envie no direct o que achou e me mande as mudanças que esta aula fez em seus resultados. Estamos combinados? Então vamos lá. Preciso que reflita comigo. Quanto tempo você gasta para fazer um procedimento? Eu sei que a maioria de vocês está pensando 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, há quem diga 3 horas. De fato, a micropigmentação é uma arte, então não é sobre quem faz mais rápido, mas sobre oferecer um resultado que seja satisfatório para o cliente. Porém, eu posso ser sincero, não há necessidade de se desgastar por tanto tempo. E mais do que isso, não há por que torturar o seu cliente com passadas, passadas e mais passadas. Isso só ocasionará uma inflamação desnecessária e, consequentemente, malefícios no seu resultado e na fixação do procedimento. Mas, Lucas, o que eu posso fazer para ganhar agilidade e trazer eficácia à técnica que executo? Antes de qualquer coisa, você precisa sentar com a pele sintética, máquina, agulha, ou seja, os materiais que você tem costume, e criar padrões de movimentos, padrões de tamanho de quadrantes, números de passadas. Só assim você saberá o nível de cobertura que cada um deles proporcionará. Por exemplo, quando meu cliente chega e pede um resultado natural, eu já sei exatamente tudo o que preciso fazer. Os movimentos, tamanho de quadrantes, região que preciso trabalhar mais cobertura porque desbota. Consegue me entender? Então, eu executo simplesmente observando os sinais que serão ali resposta daquela pele. E após isso, o meu procedimento está pronto. O mesmo para técnicas mais marcadas, neutralização. Quando o cliente deita, eu visualizo tudo que deve ser feito antes do procedimento. E quando eu encosto no lábio, simplesmente executo. Agora, o que não se deve fazer? Passar uma vez, visualizar, eu acho que não ficou bom. Passo mais uma vez, eu acho que não ficou bom, mais cobertura. Passo outra vez. Será que a profundidade está correta? Volto, cato um buraquinho aqui, cato outro buraquinho ali. Assim você nunca chegará a um resultado de maneira consciente. Sempre trabalhará esperando que o procedimento ou clareie muito ou que fique natural, orando para que ele desbote durante a cicatrização. Pensando nisso, resolvi trazer aqui para vocês um perfil labial que é pouco explorado e que é uma ótima base para que vocês alcancem inúmeros níveis de cobertura, porém mantendo a naturalidade que é o fator principal. Você está comigo? Um beijo e te vejo na prática. A partir de agora, vocês aprenderão do zero a minha técnica de revitalização labial masculina. Técnica esta que pode ser aplicada também nas mulheres que desejam resultados com acabamentos fluidos, naturais, tudo bem? Então, antes de efetivamente iniciarmos a prática, eu preciso explicar-los qual é o passo a passo que será aplicado durante a implantação. Dessa maneira, eu preciso que vocês imaginem que uma técnica natural não pode ter excesso de marcações no contorno. Geralmente, esse contorno é mais translúcido, tanto do lábio inferior quanto do superior. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que em lábios masculinos eu gosto de trabalhar uma ruborização, ou seja, aquela cor, efeito boquinha mordida, maior no centro. Então vou colocar um sinal de mais aqui. Desta forma, nós trabalhamos mais cobertura no centro e menos cobertura próxima ao contorno.
Assim nós temos mais transparência no contorno, deixando o contorno natural e aquele efeito mais vermelhinho ou mais coloridinho no centro. Estamos entendidos? Ok. Na iniciação do procedimento, se eu começo pelos cantos, que inclusive é o meu habitual, nos cantinhos, sejam eles inferiores ou superiores, aqui sim eu vou trabalhar uma cobertura bem próxima ao contorno para fechar o lábio, já que os lábios tendem a ser um pouquinho abertos. Então, quando eu trabalho um pouquinho mais de cobertura a definir este canto, eu consequentemente fecho o desenho. Dessa forma, vocês verão que eu vou fechar o cantinho inferior e o cantinho superior. A partir do canto, aí sim eu começo esse esquema de trazer mais transparência para as bordas e um pouco mais de cobertura para o centro. Isto serve tanto para um lado quanto para o outro. Não se esqueçam disso. Aqui no arco do cupido, eu também trabalharei com transparência se o meu cliente já tem um desenho bem definidinho aqui em cima. Porque, do contrário, eu vou feminilizar este lábio. Linhas muito arredondadas, formato de coração, traz um aspecto mais delicado, mais feminino, certo? Agora, se o meu cliente tem um lábio muito claro, pálido, transparente, este é o único caso que eu defino levemente na hora da implantação, mas essa definição também é feita no momento da cobertura. Ou seja, assim como eu expliquei a vocês sobre os cantos, que a gente começa a colorir na linha e sobe para definir levemente, eu farei o mesmo no arco do cupido, ok? O que eu não aconselho é que vocês definam todo o contorno, mesmo que de maneira indireta, ou pior, façam uma linha de definição, ok? E isto não ficará natural. Já que vocês aprenderam o passo a passo da técnica, nós já preparamos ele para iniciarmos o procedimento. Com um babador descartável, colocamos a touquinha. Vou limpar com o algodão essa simulação. Para iniciar o meu projeto. O projeto deve ser feito a fim de delimitar estes lábios. Então eu gosto de realizá-lo no limite externo dos lábios. No limite externo, começando do lábio inferior. No cantinho, a gente tem que lembrar que os lábios se unem por dentro. Eles se unem aqui. Isto no desenho. Porém, eu não vou micropigmentar esta região. Como é uma região úmida e de movimentação, seu micropigmento pode ficar ok no dia, mas depois a tinta vai migrar e escorrer. Então, eu só posso uni-los durante o projeto com a caneta, mas na execução não. Joguei para dentro. Viram? Agora o outro lado. Eu faço o meu projeto bem grossinho primeiro. Se eu faço tortinho, eu já corrijo engrossando o local, não tem problema. Eu até aconselho que façam assim, depois vocês lapidam. Porque se eu erro, como aqui, fiz um pouquinho torto e limpo, eu tenho a tendência a errar de novo. Quando eu faço grosso, eu só vou lapidar o que está errado. É mais simples. A lapidação é feita por partes. Então, acabei o lábio inferior, vou lapidá-lo. Acabei o superior, vou lapidá-lo. Aqui estou usando uma espuminha de limpeza para molhar, pode fechar um pouquinho, para molhar o meu palitinho de laranjeira. Este, inclusive, já vem com algodão na ponta. Ele é mais confortável por isso e também porque é um pouco menor. Lucas, eu posso fazer esse tipo de trabalho com borda infinita sem o contorno desenhado? Poder você pode, porém, em pessoas mais claras como ele, a tendência de vocês pegarem na pele é grande, então muito cuidado. Eu só aconselho que façam isso se vocês tiverem muita expertise. O mesmo para o lábio superior.
O centro está aqui, faço uma bolinha no centro. Eu gosto de marcar o filtro através dessa musculatura que é proeminente de um lado e do outro. Simples assim. Imagino uma mesma distância e faço do outro lado. E vou unir estes pontinhos já arredondando. Porém, eu deixo esse ângulo do arco, quando é lábio masculino, um pouquinho mais reto. Tudo bem que nós não vamos desenhar, fazer uma delimitação, porém, assim não corre o risco de ficar aquele coraçãozinho, ok? Se o nosso cliente tem isso naturalmente é uma coisa, outra coisa é fazermos. Geralmente não é o desejo dos clientes. Agora eu vou lapidar. Com muita calma. Viram? Perfeito. Agora o outro lado. Quando este modelo chegou, nós conversamos sobre o resultado que ele deseja. Então, neste momento de conversa, eu avaliei a tonalidade do lábio, pensei a cor que vou usar e até os movimentos que farei. E ele me pediu um resultado bem sutil, natural, que preservasse este fundo natural que ele tem no lábio, que é um fundo mais rosado. Eu ainda perguntei a ele se ele gostaria de um tom rosa de fundo mais avermelhado, parecendo um lip tint. Ele falou que gosta, mas que prefere este fundo natural, que é o fundo rosado. É muito importante eu conversar e entender o que o cliente deseja, porque a maioria dos erros acontecem por falta de comunicação. Às vezes, o profissional não tem a sensibilidade de entender o que o cliente deseja. Ele faz o que está na mente dele, o que ele acredita ser melhor, mas para o cliente não é, ok? Então, essa conversa é importante. Feito o desenho, eu peço que ele sorria. Pode sorrir, por favor? Para conferir. Tudo perfeito. O que eu preciso observar é que todos nós temos um lado que é mais baixo e outro que é mais alto. E isto não se corrige com o procedimento de micropigmentação. O que traz volume e aumento para os lábios é preenchimento. Se eu tento aumentar aqui e pego na pele, vai ficar muito ruim, certo? Os meus materiais já estão todos preparados para iniciarmos o procedimento. Chegou o momento, vamos executar este procedimento. Eu estou usando uma agulha de uma ponta da espessura 0,40 milímetros. É uma agulha que a gente chama de característica Easy Click Slim, porque ela tem esta base mais fininha. Esta marca, inclusive, é a marca Dermocamp, tanto da agulha quanto do dermógrafo. Estou usando o dermógrafo Sharper, com a fonte Sigma. Iniciando pelo cantinho. É muito bom, quando vamos fazer lábios masculinos, respeitar o fundo natural. Então, se ele já tem um fundo natural rosado, se eu faço uma cobertura rosada, eu não preciso cobrir tanto para trazer vida ao fundo natural. Isso me garante mais naturalidade. Cantinho, lembrem que eu disse que vocês podem ir até o contorno e fechar até em cima, que a gente quer definir um pouquinho. Fiz um quadrante. O meu algodãozinho de apoio me ajuda a tirar o excesso de tinta e vou caminhar. Nunca faça um lábio masculino claro com a expectativa que você vai perder 40, 50% de cor, porque você só vai perder isso se a sua implantação não for efetiva. Vejam como aqui eu comecei mais separadinho e no centro farei mais fechadinho, em diagonal.
Porque quando eu implanto na camada correta e um lábio mais claro, a tendência é quase não mudar o procedimento. Só aquele excesso de brilho da superfície que vai embora durante a cicatrização. Porém, a retenção desse perfil labial tende a ser muito alta. Vou sempre limpando. Sei que vocês estão curiosos para saberem qual o nome da cor que estou usando. Em breve falarei. Todos que estiverem nesta aula até o final descobrirão. Mais abertinho e vou fechando. Gosto do centro em diagonal. Prontíssimo. Vou ser muito sincero, é muito difícil um rapaz de lábio claro fazer o procedimento e voltar querendo mais. Geralmente isso aqui é mais que suficiente. Porém, ainda assim, eu prefiro que ele volte me pedindo mais do que fazer um procedimento forte e ele volte pedindo menos. Menos não é possível, só despigmentando. Meu algodão vai mudando de lugar, percebam. Vou mudar os meus dedos de esticamento para que fique melhor para vocês visualizarem. Porém, eu sempre prefiro esticar com estes dois dedos. Aqui estou esticando com estes dois. Vou caminhando, ó, sem fazer bagunça. Percebam que não tem sangue escorrendo. E eu estou implantando igual do início até o fim. Tanto em questão de pressão, movimentos, tamanho do movimento. Diagonal. Vejam que eu cruzo mais vezes no centro. Vou caminhando sem sofrimento. Não é um procedimento que o cliente vai sentir dor de querer sair correndo. Não pode ser. Tem que ser uma sensibilidade um pouco maior em algumas regiões, que são centros superiores, superior, na verdade, e inferior. Porém, é suportabilíssimo. Um pouquinho, algodãozinho. Sempre para tirar o excesso. E vou seguindo. Falando em sensibilidade, em dor, vocês se perguntaram, será que o Lucas aplicou anestésico, reaplicou? Majoritariamente, eu prefiro e faço o uso do anestésico apenas em pele fechada e não reaplico. Vou dizer a vocês que eu vou reaplicar aí a cada 2 meses em um cliente. É muito difícil ter necessidade de reaplicar só naquela ou naquele cliente que são muito, muito sensíveis. Então, na maioria das vezes, não há necessidade de reaplicar. E eu uso um anestésico de pele fechada com mentol. Então, isso favorece a permeabilidade da analgesia.
o cantinho agora, que é o último quadrante. Jogo para fora. Aqui sim, defino o contorno um pouquinho para ficar fechadinho. Pode abrir um pouquinho mais. Estou. Toda vez que vou limpar, eu me preocupo em limpar com muito cuidado, sem forçar este lábio, para não inflamar, não agredir. Muitas vezes o processo é tranquilo, mas se você limpa brutalmente, você vai criar uma inflamação muito grande, desnecessariamente. Então, sempre com muita calma. Pode sorrir, por favor? Eu peço ao meu cliente para sorrir, para que ele estique para mim. E eu não tenho que esticar com as mãos. Viram que é o tom do lábio dele, só que mais intenso. Não existe outra possibilidade que fique mais natural do que esta. Percebam? A sensação é só que ele deu uma mordidinha na boca. E a boca dele ficou mais corada. Ou que ele acabou de acordar, que às vezes nós acordamos com o lábio bem ruborizado. Pode fechar um pouquinho? Vejam. Aí é o fundo do lábio, só que mais vivo. Extremamente natural. Se você faz um procedimento como este, você consegue abranger um público masculino muito grande. Por quê? Quem gosta de resultados naturais e vê esse resultado no seu perfil, deseja fazer o procedimento. Quem gosta de um procedimento mais marcado e vê este, vai te pedir mais marcado, certo? O que vocês não podem, né, eu acredito, é fazerem procedimentos muito marcados apenas, e aquele cliente que gosta do natural, ele não sabe que você sabe fazer natural. Então, meu conselho é, se quer atender o público masculino, foquem em resultados naturais, porque aqueles que não querem tão naturais assim, vão te pedir. Vamos para o lábio superior. Este rosa que estou usando, inclusive, ele é um rosa bem intenso. Eu estou maneirando durante a implantação para que fique suave. Então, você usar uma cor intensa, seja um rosa ou um vermelho, não significa que o resultado vai ficar artificial. Você, quem vai precisar implantar de maneira que fique sutil. Abre um pouquinho mais. Cantinhos, não é isso? Defino um pouquinho aqui para fechar o lábio. Além de ser um público pouco atendido com técnicas específicas, que é o que estamos fazendo, é um procedimento muito rápido e altamente rentável. Com muita sinceridade, aqui eu ainda estou explicando a vocês, mas no meu dia a dia de atendimentos, eu consigo fazer um lábio como esse em menos de 30 minutos, desde o anestésico até a finalização. Muito, muito tranquilo e rapidinho. No centro também faço movimentos diagonais. Vou repetir o que fiz embaixo em cima, a mesma coisa, porque o lábio dele é uniforme, não é mais claro ou tem partes escuras. Ele tem alguns glânulos aqui, mas estão muito, muito sutis, assim, muito sutis, então não necessitam de excesso de cobertura. Vou caminhando.
O meu movimento precisa ser constante. Eu não posso acelerar a minha mão para acabar mais rápido. Então, eu preciso, e vocês também, se policiarem, tá? Se policiem, porque a tendência é chegarmos próximo ao final e acelerarmos, não pode. Vou caminhando. Já estou no centro superior. Mais translúcido o contorno, lembram que eu disse? Então fiz com mais espaçamento. Agora desço fechadinho. Como ele tem preenchimento nos lábios, o lábio dele tem uma densidade boa, então eu não preciso esticar uma área tão pequena para que fique lisinho. Não é um lábio com muitas rugas, com nenhuma ruga, na verdade. Então esse esticamento é o suficiente. Porém, se é um lábio que tem muita ruguinha, muito fino ou com muita elasticidade, eu preciso esticar áreas menores. A agulha só pode entrar na pele, explicando de uma maneira bem grosseira, mas simples de entender, se a pele estiver totalmente esticada. A pele não pode estar frouxa, porque isso vai fazer inflamar mais, inchar mais. E quando voltar cicatrizado, vai voltar com blocos onde você não esticou. Fiz, jogo o lábio para cima com o dedinho e com o algodão eu limpo. E assim caminhamos. Eu vou mantendo sempre a angulação da minha máquina. Para que fique a 90 graus. Tenta relaxar um pouquinho. Assim. Aqui nesse centrinho é normal o nosso cliente mexer, dar um pouquinho de espasmos, porque é uma região um pouco mais sensível. O que eu não posso é agredir demasiadamente o centro, porque não é só mais sensível quanto ao que ele sente, quanto à dor, mas é um tecido que é mais sensível também, já que aqui a gente tem um vaso de maior calibre, tanto no centro superior quanto no inferior. Isso se aplica a qualquer perfil labial. Eu expliquei a vocês, inclusive, na nossa parte teórica, inicialmente, o quanto esta aula vai agregar nos trabalhos que vocês já realizam, independente de serem rapazes ou em moças. Eu gosto de trabalhar com movimentos que tenham saída de agulha, assim como estão vendo, porque isso favorece uma implantação uniforme, sem manchas, sem blocos e rítmica. O ritmo eu tenho que lembrar e ou saber que ele deve ser igual ou menor do que a máquina, não muito menor. Mas, repetindo, igual ou um pouco menor do que a velocidade da máquina. Se a minha mão está muito rápida e a máquina muito rápida, eu só vou machucar, eu não vou implantar. O mesmo se a máquina está lenta e o meu movimento muito rápido, eu só vou machucar, não vou implantar. Isto que nós chamamos de implantação rítmica. Inclusive, para aqueles que ingressarem conosco no nosso Natural Lips Method, aprenderão detalhadamente a identificarem qual a mecânica de implantação ideal para a sua mão. Vão aprender a achar a velocidade da máquina, como saber se é a velocidade ideal, se está rápida, se está lenta e assim por diante. É normal, quando a pessoa tem algum preenchedor, percebermos que o lábio fica levemente mais rígido. Isso se deve à reticulação do ácido, ou seja, o ácido ser como uma massinha mais durinho. Então a gente pode ter a sensação que ele está fazendo pressão contrária.
a agulha. Porém, no caso dele, está muito uniforme, não tem grande quantidade, então, com sinceridade, não é nada que desfavoreça a execução do procedimento. Vou virando o rostinho dele, à medida com que vou chegando para cá, o rosto acompanha, percebam. Porque se eu trabalho com o rostinho dele assim, eu teria que trabalhar com a minha mão deste jeito, e meu movimento fica travado. Para que isso não aconteça, eu viro o rosto e os meus 90 graus passam a ser para o teto. Translucidez no contorno e vou descendo. Um lábio como este, com uma passadinha apenas, mínimo de trauma, eu perco 10% de cor, 15% no máximo. Vocês acreditam? Praticamente não muda. Obviamente, vão existir as exceções? Sim, porque eu não tenho controle da cicatrização dele. Então, pode clarear um pouco mais do que isso. Mas, majoritariamente, que é o padrão, a gente perde pouquíssimo de cor. Não é um procedimento, assim como todos os outros Natural Lips, que vão dar casca, crostas. À medida com que ele vai hidratando no pós-procedimento, a película que se forma, como aquela pelinha de quando o lábio está bem sequinho, bem fininha, ela vai se soltar naturalmente. Sem que ele perceba, ele vai hidratar e vai parecer que o lábio está esfarelando. Simples assim, gente. Um procedimento assim é assim muito, mas muito difícil ter qualquer tipo de intercorrência no durante a cicatrização. Herpes labial e etc. É muito difícil. Obviamente, tem um fator exceção, que neste caso, além da cicatrização, nós podemos falar da imunidade. Não é isso? A gente não tem controle da imunidade do cliente. Isso falando especificamente de herpes. Porém, nós temos apenas 3 casos de herpes por ano na nossa clínica. Só para vocês terem uma ideia. Mesmo a maioria dos nossos clientes não fazendo uso de nenhum tipo de medicamento. Isto porque trabalhamos minimizando a inflamação. Pode sorrir, por favor? Estou limpando o centro ao contrário, primeiro, só para não sujar o aparelho dele. Então, de dentro para fora. Estão vendo? Ó. Depois eu limpo a parte externa. Sempre vou fazendo uso de produtos com ativos anti-inflamatórios, ativos calmantes. Isso vai favorecer não só que a pele fique mais calma, diminua a sensibilidade, mas edema vai diminuir também a sensação de inchaço que o cliente sente e vai dar aquele aspecto de pele íntegra, pele que não foi lesionada, que é a intenção. Ó, o tempo inteiro ele vai sorrindo para eu limpar. Eu não posso ficar realizando movimentos bruscos, sempre com muita delicadeza. Eu tenho que imaginar que eu estou tocando em um machucado. Para nós, é um procedimento estético. Para o corpo, foi uma lesão. Então, eu tenho que tratar como uma lesão, com muita calma. Vejam se parece micropigmentação, mesmo no pós-imediato. Eu tenho clientes, inclusive, que vão fazer o procedimento bem cedinho e não contam para as pessoas que fizeram. Porque não gostam, não querem por algum motivo. E desde que a gente tira esse brilho que fica do produto, fica bem perceptível. Limpar um pouquinho mais. Pode sorrir de novo. Isto, ó. Limpo bem. Tem que tomar muito cuidado na hora de limpar, não só por dentro, mas também
no aparelho, porque eu não posso tirar a foto ou deixar o meu cliente ir embora com o aparelho todo sujo, porque senão quando ele olhar no espelho ele vai tomar um susto. Então, tem que deixar tudo limpinho. Pode relaxar agora. Vejam isso. Sorri só um pouquinho. Olha que lindo, que perfeito. Tenho certeza que ao aplicar o passo a passo que ensinei, vocês colherão ótimos resultados e poderão otimizar os procedimentos em todos os perfis labiais. Inclusive, ficarei muito feliz em ver a evolução de vocês lá pelo meu direct. Tenham em mente que eu estou aqui como um facilitador de resultados, pois, assim como vocês, eu atendo perfis labiais reais diariamente. E nunca foi uma opção para mim dispensar clientes. Ah, um detalhe, as cores que eu usei foram: para realizar este procedimento, eu usei esta tinta, que se chama Bubblegum Pink, da marca Alice. Simples e puramente. Se vocês observarem a tonalidade, é um rosa bem intenso. E o lábio dele não chega a estar próximo à cor, ainda está um pouco mais suave. E isso porque a implantação possibilitou que ficasse um rosa natural. Espero realmente que tenham gostado dessa aula e desejo muito sucesso na execução dos próximos procedimentos de vocês.